Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez, estou aqui hoje, dia 15, né? Se não me falha a memória, dia 15 de 4 de 2025. Estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra. Hoje a palavra, eu quero intitular ela como o poder que tem a nossa palavra. O poder que tem, o valor que tem a palavra que sai da nossa boca, né? E essa palavra de hoje está no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37. Para que eu não precise ler muitos versículos, para não ficar muito grande o vídeo, vou ler apenas o versículo 11 e vou resumir esse capítulo, né? O 11 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Essa palavra, ela veio por meio de uma visão que o Senhor levou esse profeta, né, Ezequiel, a uma visão, né, que sobre um vale de ossos secos, a Bíblia vai nos dizer. E o Senhor colocou ele ali no meio desse vale de ossos secos e perguntou a ele se poderia, por acaso, aqueles ossos voltarem a viver, voltar a ter pele, voltar a viver, voltar a falar, voltar a enxergar, né? E então agora esse profeta, ele vai dizer: Senhor, tu sabes, né? Se o Senhor perguntasse para mim ou para você, eu acredito que você iria dizer: não tem como, né? Já morreu, já só tá ossos, entendeu? E um vale de ossos, como a Bíblia diz, eram muitos ossos, né? Eram os ossos de muitas pessoas. Acredito que nessa visão era um local onde se jogavam muitos ossos, né? E ele misturava um com os outros. Então, a vista do homem seria impossível, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Se o Senhor perguntasse para mim, acredito que eu falaria que não tem como viver esses ossos não. Mas o Senhor, ele disse, o profeta disse: Senhor, tu sabes, né? E o Senhor disse: profetiza então. E aí que entra o texto, né, a qual eu titulei essa palavra hoje, essa mensagem hoje, né? O poder que tem a minha e a sua palavra. Muitas das vezes maldizemos, né, a nossa vida, aquilo que temos, muitas vezes reclamamos, né, de tudo que o Senhor nos dá, reclamamos da casa que moramos, reclamamos do veículo que andamos, reclamamos da comida que comemos. E então, a nossa palavra, ela tem um poder muito grande de abençoar, de amaldiçoar também, né? Um poder maravilhoso, eu posso dizer que tem essa palavra. Imagina se você só falasse coisas boas e tudo que você profetizasse de bom acontecesse bom e você não perdesse a fala, não perdesse conversa, né? Não jogasse conversa fora, como diz o ditado popular. Seria bênção, né? Seria maravilha, né? Porque a nossa palavra, o que sai da nossa boca, ela tem um poder que você não faz ideia, né? Do poder que tem a palavra quando sai da minha e da sua boca, né? Muitas das vezes os nossos filhos, né? Um exemplo bem forte que eu posso tá deixando aqui agora. Muitas das vezes os nossos filhos, a gente fala que nossa, tá terrível, tá insuportável, tá isso, tá aquilo. E se você reparar, toda vez que você diz que o seu filho tá difícil, ele vai ficar mais difícil ainda, né? Se você reclama da sua vida, mais difícil a sua vida vai ficar. E essa é o poder da minha e da tua palavra, né? E ainda para resumir o texto que eu li aqui, agora esse profeta, ele vai começar a profetizar
devido à ordem do Senhor, que o Senhor disse, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Né? O Senhor ele estava querendo mostrar para Ezequiel essa simulação, vou dizer, de um vale de ossos secos para chegar lá naquele texto 11, a qual a gente leu. Né? E agora o profeta, a Bíblia diz que ele vai começar a profetizar nessa visão. E ele vai começar a profetizar e ele vai ouvir ruídos, os ossos vão chegando ali, cada um com o seu corpo mesmo, e vai se juntando ali, vai se formando de novo um esqueleto humano, né? uma caveira, vamos dizer, para que você entenda melhor. E agora vai criar nervos, vai vir pele, mas estão mortos ainda, continua sem vida, né? Aí outra vez, agora o Senhor ele vai dizer no versículo 9, vai dizer dessa forma, o Senhor agora ele vai falar com Ezequiel desse jeito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, o Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos o vento, o Espírito assopra sobre estes mortos para que vivam. Muitas das vezes nós estamos com o nosso corpo espiritual morto, estamos vivos materialmente, a nossa matéria está viva, está bem, está saudável, mas o nosso espírito, que é o que nos faz tão importante a Deus, ele está morto, né? Você já não tem forças para orar mais, você já deita sem orar, já levanta sem orar, né? Você já não tira um tempinho no seu dia para falar com Deus em momento algum, você não tira um tempinho para passar a mão na palavra e ler um versículo pequenininho que seja, para não falar que não leu, né? Isso é o nosso espírito que está morto, estamos com o corpo físico aparente, como diz aqui no versículo 9, né? Os ossos se juntaram, veio o nervo, veio a matéria, né? A pele naquele corpo, mas aparentemente tinha um corpo, mas não tinha vida, né? E agora o Senhor vai dizer ao profeta para profetizar ao Espírito que entrasse naqueles corpos e tornasse vivos, né? Então, muitas das vezes nós estamos dessa maneira nos dias de hoje, né? Talvez devido à nossa correria, do nosso dia a dia, a gente não tem muito tempo, mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse certa feita, que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas o Senhor acrescentaria para nós. A ordenança do nosso Deus busca-me primeiro, depois você trabalha, né? O Senhor estava querendo dizer, busca primeiro a minha presença, depois você vai fazer os seus afazeres domésticos, né? Busca a mim primeiro, depois eu vou te dar o que você precisa, né? É isso que o Senhor quis dizer. E muitas das vezes na nossa correria a gente dá mais valor ao nosso trabalho, a gente dá mais valor à nossa vida e esquecemos de buscar Deus em primeiro lugar, né? Esquecemos mesmo de falar com Deus quando levantamos, dobrar o nosso jeito para falar com Deus, agradecer pela noite que passou. Às vezes esquecemos de dobrar os nossos joelhos na beirada da nossa cama, agradecer a Deus pelo dia que passou e a noite que você vai estar descansando, né? Então, voltando aqui para resumir essa observação na palavra de Deus, aí agora o Senhor ele vai dizer para aquele homem, né? Depois que ele profetizou e veio, os ossos se juntaram, veio o nervo, veio a pele, e agora ele profetizou ao Espírito e veio o Espírito e reviveu aquilo ali. Aí o Senhor agora ele vai explicar para Ezequias, né? Ezequiel, o porquê dessa visão, né?
Qual é o intuito dessa visão? Agora o Senhor vai dizer aquilo que lemos, né? O 11, que lemos a início aqui. Então disse o Filho do Homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Aquele povo estava já mortos, né? Espiritualmente, como eu acabei de dizer aqui agora há pouco. O povo de Israel já estava esquecidos de Deus, estava já esquecido das promessas que o Senhor fez, né? Quando o Senhor fala dessa forma, que aqueles ossos, aquela visão toda que o Senhor colocou ele lá para estar ali, simbolizava a Israel, né? Já não tinha mais esperança, e como diz o ditado, a esperança, que o pessoal fala, a esperança é a última que morre, né? Se a esperança é a última que morre e a esperança daquele povo já estava cortada, já não existia mais, então eles já tinham morrido, e a esperança que é a última que morre também já tinha morrido. Você consegue entender? E assim nos dias de hoje também. O Senhor, ele tá falando essa palavra com a gente aqui hoje, né? O Senhor me deu esse texto para estar trazendo aqui. Porque você que está me vendo agora, e você que está me ouvindo, precisa ouvir essa palavra. Talvez você que está me ouvindo agora está nessa situação, está naquela mesma situação desse povo de Israel, como diz o Senhor aqui, né, falou com o profeta, esse vale seco, esses ossos secos sem vida, esse resto de seres humanos, é o meu povo, é a Israel, simboliza Israel, é ele, assim que está o povo de Israel diante de mim. E hoje não é diferente, né? O povo de Deus, principalmente, quero frisar, especialmente o povo que segue a Deus, que se diz evangélicos, né? Está dessa forma. O crente hoje, ele se acomodou demais com a situação, ele se acostumou, né, a viver dessa forma, tudo para hoje está normal para os crentes, né, para os evangélicos. As coisas estão acontecendo aí, os sinais da volta de Deus está mais aleatoriamente, com mais frequência sendo mostrado para nós, e muitas das vezes o povo de Deus, eles não estão dando ouvido a isso, não estão dando atenção a esses sinais. E hoje é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje, uma mensagem que vai nos despertar, né? Como todas as outras, o Senhor, ele tem falado poderosamente, né? Principalmente comigo, eu agradeço muito a Deus, porque tenho aprendido todos os dias mais um pouquinho dessa palavra santa, que é a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. E para terminar essa mensagem de hoje, eu quero terminar fazendo uma oração como de costume, e quero convidar você que exercer a sua fé juntamente com a minha, né? Exercer essa fé a qual eu estava falando, né? Sobre esse homem que o Senhor colocou essa visão perante a ele, né? Ele exerceu a fé dele, ele profetizou não só porque o Senhor mandou, mas ele profetizou com fé, porque se ele tivesse profetizado só porque o Senhor mandou e não acreditasse que o Senhor poderia fazer tal coisas, nada teria acontecido, né? Nada teria acontecido. Mas ele demonstrou fé, ele profetizou com fé, né? Ele acreditou que aquilo iria acontecer. Ele depositou a fé que ele tinha naquilo, porque o Senhor mandou, o Senhor ordenou. E quando o Senhor manda, não existe nada que possa impedir, não existe barreiras que possam te atrapalhar. E aqui eu quero deixar essa mensagem hoje dessa forma, para que possamos refletir naquilo que falamos, naquilo
que sai da nossa boca, porque a nossa palavra ela tem poder tanto na área espiritual como na área material aqui na Terra mesmo, física. A nossa boca ela tem o poder de edificar, de construir, e ela tem um poder enorme de destruição. Com a nossa boca, com a nossa língua, você pode destruir a vida de alguém, você pode ajudar a edificar a vida de alguém, né? Por isso é importante pararmos para pensar naquilo que falamos, naquilo que pronunciamos, naquilo que falamos no nosso momento de estresse, no nosso momento de raiva, né? Vamos analisar mais o que falamos, vamos pensar um pouco antes de pronunciar palavras que possam servir de maldição. Vamos profetizar sua bênção. De hoje em diante, vamos profetizar que os nossos filhos tá difícil, mas é bênção. Meu filho está abençoado, o meu emprego tá difícil suportar, meu emprego é abençoado. O meu marido está dessa forma, bebendo dia e entre dia e sai dia bebendo. Pare de reclamar, fala, o meu marido está uma bênção. Está na porta do boteco, sim, mas é uma bênção. Minha filha, o meu filho está no mundo das drogas, de prostituição. Não reclame, meu filho está uma bênção, tá do jeito que o capeta gosta, mas é uma bênção. Profetiza que é bênção, que vai se tornar bênção. Curva sua cabeça comigo. Você que tem fé, você que quiser pegar um copo com água normal, colocar pertinho do seu telefone aí, para que possamos orar, faça isso. Se você tem fotografias, quer colocar pertinho aí de você, ou quer segurar na tua mão mesmo, segure. Use tua fé. Coloca a tua fé em ação. Aleluia. E vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Curva sua cabeça. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estou, Deus, para falar com o Senhor pela última vez no dia de hoje, porque eu vou descansar, Deus, vou me repousar, Deus. Mas antes, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que vai de conta a cada pessoa nesse momento, Deus, que usou a tua fé, ó Deus, que colocou a tua fé em prática, Jesus, e está orando comigo nesse momento. Ó Deus, louvo a Ti, ó Deus, pelo dia que passei. Agradeço ao Senhor pela noite que estou atravessando, Jesus. Também, ó Deus, glorifico ao Senhor, ó Deus, e exalto ao Senhor pela palavra que o Senhor me concedeu essa noite para estar deixando aqui, ó Deus. E glorifico ao Senhor por cada pessoa que está me escutando, que está me assistindo agora, Jesus. Ó Deus, vai de conta a cada pessoa, Deus, e toca nela da forma que ela precisa, Jesus. Se é com libertação, toca com libertação. Se é restauração, Jesus, toca com suas mãos santas de restauração, Jesus. Se é esperança, Jesus, que já morreu, que está com esses ossos que a Tua palavra disse, ressuscita, Jesus. Renova a esperança de novo, Pai. Mas vai, ó Deus, de quanto essa pessoa, Deus, que precisa ser impactada, que precisa ser tocada, despertada com o Teu toque santo, Jesus. E toca, Jesus, nessa pessoa, Jesus, com as Tuas mãos santas, poderosas, Jesus. Te louvo, Deus, te exalto e te agradeço, Deus, por tudo, Jesus. Agradeço ao Senhor pelos meus sorrisos, pelas minhas tristezas, Jesus. Louvo ao Senhor pelo dia que atravessei, pelo dia que passei, Deus. Louvo ao Senhor pelo meu cansaço, Deus. Se sou cansado é porque trabalhei, fiz o que o Senhor disse que o nosso dever é trabalhar para não nos pesar do nosso próximo. Glorifica ao Senhor por tudo, Jesus. E ainda mais eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, Jesus, falando do Senhor, como disse há poucos instantes atrás, Jesus.
Dê uma noite de descanso para quem há de descansar, Jesus. Dê um dia abençoado de trabalho para quem vai trabalhar, ó Pai. E os guarda, Deus, debaixo da tua mão potente e poderosa acolhedora, Deus. Te louvo e te exalto, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma noite abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e uma boa noite na paz do Senhor. Amém.